boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vós que aqui vos encontrais esta noite, também àqueles que nos acompanham via internet. Pedimos desculpa pelo ligeiro atraso, mas estávamos a ter um problema de acesso ao servidor, mas graças a Deus as coisas já estão a funcionar bem e pela graça de Deus vamos estudar mais um assunto importante da Sagrada Escritura que tem a ver com o estado do homem na morte. Pois bem, antes de o fazermos, como habitualmente, vamos inclinar as nossas cabeças para uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome e mais uma vez, Senhor, nós nos queremos colocar sob a Tua santa e divina direção para que o Teu santo e bom Espírito e através da Tua palavra nos possa falar às nossas mentes e aos nossos corações, ensinando-nos estas poderosas verdades que nos ajudam, Senhor, a nos firmarmos cada vez mais em Ti e, ao mesmo tempo, Senhor, a nos defendermos contra os assaltos enganosos do inimigo. Fica, pois, connosco, Senhor, dirige a nossa mente e abre o nosso coração, pois isto tudo te pedimos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos amigos, esta noite, tal como eu acabei de dizer, nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Já aqui falámos sobre ele, mas mais de forma superficial, e hoje vamos falá-lo de forma mais profunda. Há uma pergunta que foi feita por Jó há muitos milénios atrás, e esta pergunta tem incomodado muitas pessoas ao longo dos séculos e milénios. E a pergunta é esta: se um homem morre, voltará ele a viver? Pois bem, esta pergunta tem sido colocada na mente de muitas pessoas. Eu acredito que tem sido colocada na mente de todas as gerações que têm vivido ao longo da história humana. Pois bem, muitos seres humanos, e em particular aqueles que são mais pensantes, enfim, que gostam de pensar nos assuntos da vida, e nomeadamente os filósofos e outros, têm-se perguntado, mas afinal o que é a vida? E quando um homem morre, voltará ele a viver? Pois bem, esta noite eu temo que não consiga aprofundar tudo aquilo que gostaria de partilhar convosco, uma vez que o assunto é vasto, mas eu gostaria que nós pudéssemos responder a algumas perguntas essenciais. A primeira das quais é esta: o que é a vida? Nós vamos ver a partir da palavra de Deus o que é a vida. Em segundo lugar, de que é constituído o corpo humano? Outra pergunta que nós queremos responder, claro, esta pergunta quase que se explica a ela própria, depois de nós termos dado a resposta à primeira pergunta, mas vamos falar da mesma. A terceira pergunta que nós gostaríamos de responder é esta: o que é o espírito humano? Porque a Bíblia também fala sobre o espírito. Em quarto lugar, é o que é que a Bíblia tem a dizer ou como é que a Bíblia define a alma? Há muita confusão entre espírito e alma e nós vamos tentar esclarecer essa confusão. Em quinto lugar, a pergunta que gostaríamos de dar resposta é esta: como é que a vida podia ser perpetuada no início? Uma outra pergunta é: o que é a morte segundo a Bíblia? Pergunta número 7: para onde vai o ser humano quando morre? Pergunta 8: se morremos, há esperança de vivermos novamente? Pergunta 9: quando é que a morte será totalmente erradicada do universo? E, finalmente, a 10ª e última pergunta que gostaria de abordar convosco esta noite é esta: porquê é que este assunto, que tem a ver com a vida, com a morte, com a possibilidade de haver uma nova vida, porquê é que este assunto é tão importante para nós nos nossos dias, nesta época em que nós vivemos? Pois bem, vamos então tentar responder à primeira pergunta: o que é a vida? Pois bem, vamos começar, como habitualmente, no livro de Gênesis. Aliás, já começámos fora do livro de Gênesis, mas normalmente o nosso livro de base é o livro de Gênesis, daí esta série de palestras chamar-se Descodificando o Código Genésico, que tem a ver com o Gênesis, precisamente. Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, nós temos aqui, por assim dizer, a fórmula da vida. E esta fórmula nos ajuda a compreender realmente o que é a vida. E o que é a vida, segundo nos ensina a Bíblia, que nós entendemos ser a palavra de Deus. Pois bem, aqui lemos o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E já iremos ver que pó da terra foi este. E depois a seguir diz que lhe soprou nas narinas, todos nós sabemos o que é, o fogo de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Já ontem aqui fiz referência que este texto não nos diz que o homem passou a ter uma alma. Diz-nos antes que passou a ser uma alma. Ou seja,
a fórmula da vida é esta, um corpo que Deus formou do pó da terra, e já vamos ver o que é que isto significa mais em detalhe. O Senhor faz, por assim dizer, um corpo, uma forma corporal, e depois de ter acabado essa forma, então sopra-lhe nas narinas o fogo de vida, e a partir desse momento, então este corpo que até aí estava inanimado, ao receber o fogo da vida, pois bem, esse corpo passa a ter vida. Esta é a fórmula da vida. Nós podíamos escrever desta forma: corpo, que foi, portanto, aquilo que o Senhor formou do pó da terra, mais o fogo da vida, que iremos ver que esta palavra vem de uma palavra que também é traduzida por espírito na Bíblia, ou seja, o corpo mais o espírito é nada mais, nada menos do que o fogo da vida, dá então um ser vivo, dá uma alma vivente. Repetindo, corpo mais espírito igual a alma. Ora bem, que pó da terra foi este? Ontem, por acaso, vimos um texto que eu gostaria que pudéssemos ver novamente no livro de Isaías, no capítulo 64 e no versículo 8. Isaías, capítulo 64 e no versículo 8. E aqui neste texto nós temos aqui um detalhe adicional que nos ajuda a compreender que pó da terra é este. Pois bem, diz-nos assim, Isaías capítulo 64 e versículo 8 diz-nos o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? O que é que diz? O barro. E Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Pois bem, o detalhe adicional que nós encontramos neste texto é que, afinal, esse pó da terra era barro. Ou seja, não era apenas pó em si, como nós entendemos no sentido literal do termo, o pó, portanto, solto. Não, era, no fundo, a terra com água, ou seja, formando o barro. Portanto, o Senhor formou primeiro o corpo do barro, do pó da terra, e depois soprou o fogo de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então a vida, portanto, é o quê? A vida é a alma. A vida é o resultado da combinação de um corpo que foi formado do barro, do pó da terra, com o espírito fogo de vida. Isso é a vida em termos bíblicos. Pois bem, Deus não deu a Adão uma alma. A alma era, por assim dizer, a totalidade do seu ser. Aliás, nós iremos ver aqui alguns textos muito importantes na Palavra de Deus que explicam isso mesmo. Pois bem, queiram ver comigo, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e versículo 19, para nós podermos ver agora e responder assim. Aliás, a resposta já está quase dada à segunda pergunta de que é constituído o corpo humano, portanto, do barro, do pó da terra. E agora reparem o que é que o Senhor disse a Adão depois de Adão pecar. Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes aonde? À terra. E porquê? Pois dela foste quê? Foste formado. Porque tu és pó e ao pó quê? Ao pó tornarás. Sabem que, lembro-me aqui há uns anos atrás de ter ouvido dizer que houve um estudo que demonstrou, aliás, provavelmente até mais do que um, que a composição orgânica do corpo humano é muito semelhante à composição orgânica da Terra. Ou seja, os mesmos elementos químicos que nós encontramos na Terra, encontramos no corpo humano. E o que é que acontece quando, por exemplo, alguém, depois de ter sido sepultado muitos anos, quando lá vão os coveiros abrir aquela cova para, eventualmente, enterrar lá outra pessoa? Pois bem, em que estado é que está aquele corpo que foi lá depositado uns anos antes? Está completamente desfeito, em pó. Muitas vezes até os ossos também já estão tão secos que, se os prensássemos um pouco, reduzia-se a pó igualmente. Portanto, é esta a realidade. Do pó tu saíste e ao pó, conforme diz aqui, portanto, ao pó tu tornarás. Reparem o que diz o livro de Eclesiastes no capítulo 12 e no versículo 7. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Reparem que a Bíblia é muito direta, muito clara, muito pragmática em relação a afirmar o que nós somos. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Não vamos ler os versículos anteriores onde o autor deste livro, o sábio Salomão, explica o processo do envelhecimento de todos nós. E, finalmente, esse processo de envelhecimento termina onde? Termina com a morte.
não é? Vamos envelhecendo, 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 até que terminamos na morte. E quando termina na morte, reparem como é que ele descreve, em que palavras ele descreve. Versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes. E o pó volta onde? Volta à terra. Como era, reparem, como era, porque foi da terra que foi formado o ser humano. E o Espírito, este Espírito é o mesmo fogo de vida que vem mencionado em Gênesis 2,7, e o Espírito volta a Deus que o deu. Não se esqueçam que este Espírito não é uma entidade consciente. Este Espírito é apenas e só o quê? O fogo de vida. O fogo de vida se encontra nas narinas. O que é que passa nas nossas narinas? O ar. Eu lembro-me que uma das coisas muito simples e é quase das coisas, digamos, que são evidentes por si mesmo, que foi ensinado no curso de enfermagem, é que uma das formas de saber se uma pessoa, entretanto, morreu ou não, é colocar, por exemplo, um vidro ou um espelho à frente do nariz. Se o espelho ou vidro embaciar, o que é que isso significa? Há respiração, há fogo de vida. Se não embaciar, porque com a respiração há vapor de água também, pois bem, se não embaciar, o que é que isso significa? Que não há mais fogo de vida. Eu um dia fiz essa experiência. Eu estava um pouco na dúvida se uma senhora tinha falecido ou não e coloquei algo assim à frente e vi que não havia, portanto, vapor de água e, portanto, concluí que ela tinha falecido e tinha mesmo. Pois bem, esta, portanto, é a forma como a Bíblia nos diz o que é vida e também já respondemos à segunda pergunta de que é constituído o corpo humano, portanto, do pó da terra, do barro. Ora bem, agora vamos tentar responder à terceira pergunta, o que é o Espírito? Pois bem, vamos voltar vamos agora, não, podíamos ler novamente, mas não vamos. Vamos agora ao livro de Jó, e eu gostaria de vos mostrar neste livro de Jó, em primeiro lugar, no capítulo 27 e no versículo 3, um texto muito significativo. E depois vamos ver um outro texto também no livro de Jó. Jó, no capítulo 27 e no versículo 3, que diz o seguinte: Enquanto em mim estiver a minha vida, e este termo aqui, vida, é o termo hebraico neshama. Já vos vou dizer porque é que eu estou a referir os termos originais. E depois diz, e o sopro de Deus nos meus quê? Nos meus narizes. Estão a ver? O sopro de Deus, que é o tal fogo de vida, que é o tal espírito de vida, cuja palavra hebraica é ruá, está nos meus narizes. Pois bem, mais um bocadinho à frente, no capítulo 33 e no versículo 4, desculpem de eu ir um bocadinho depressa, mas realmente gostaria de apresentar o maior número de textos possível. Em Jó, no capítulo 33 e no versículo 4, lemos novamente: O Espírito de Deus me fez, e este Espírito é ruá, ou seja, o fogo de vida. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E este sopro é neshama. Ou seja, estas palavras neshama e ruá estão frequentemente interligadas, significando a mesma coisa. Pois bem, agora, o que é? Já vimos, portanto, que o Espírito, queria que ficasse isto bem claro, eu repito, é o quê? É o fogo de vida. É o sopro que está onde? Nos narizes, para usar a expressão bíblica, tal e qual nós a lemos aqui no livro de Jó. Pois bem, isto é o Espírito é o fogo de vida. O corpo, repito, é o quê? É o barro, é o pó da terra do qual o Senhor criou, portanto, um modelo, por assim dizer, entre aspas, um boneco, mas um boneco sem vida, um boneco de barro. E quando o Senhor soprou então o Espírito, o fogo de vida, o sopro de vida, então esse boneco de barro passou a ser uma alma vivente, passou a ser um ser vivo. Pois bem, agora vamos ver o que é a alma. Pois bem, quando respondemos à primeira pergunta, o que é a fórmula da vida, corpo mais espírito igual à alma. A alma é o que resulta da combinação. A alma é a vida. Pois bem, há muita confusão hoje em dia, sobretudo em alguns meios cristãos, que entendem que a alma é qualquer coisa que, pois bem, é imortal e que quando alguém morre, pois bem, a alma se despega do corpo e que vai algures para algum lado, mas em nenhum lado na Bíblia a alma quer dizer algo inconsciente, algo que tem consciência, quero dizer. A alma é pura e simplesmente a vida. E vou-vos mostrar agora alguns textos muito interessantes que nos ajudam a compreender isso mesmo. Mas querem que fiquem com esta noção em mente. Alma significa vida.
Ora bem, venham comigo então ver alguns textos muito interessantes e, aliás, a palavra alma vem de uma outra palavra hebraica, nefesh, e esta palavra nefesh aparece muitas vezes ao longo do Antigo Testamento. E nas vezes que aparece no Antigo Testamento ela é traduzida de várias formas. Em algumas passagens ela é traduzida pela palavra vida. Eu gostava de ter tempo tenho aqui uma lista enorme de textos, gostaria de ter tempo de poder partilhar tudo isto, mas se vocês tiverem interesse eu poderei com todo o gosto partilhar. Pois bem, em algumas desses textos a tradução que é feita da palavra nefesh é vida. Noutras passagens esse termo nefesh é traduzido por alma. Noutras passagens, o termo nefesh é traduzido por pessoas ou povo. Noutras passagens é traduzida por eu, o pronome pessoal eu, ou o pronome vós. E, finalmente, também é traduzida essa expressão, essa palavra hebraica nefesh, como sendo o ser. Mas poderíamos dizer que todas estas passagens bíblicas, onde a palavra nefesh aparece, poderiam ser traduzidas por vida. Venham ver alguns exemplos muito interessantes. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 5, reparem que eu vou ler na minha versão, que a minha versão é a versão de Almeida revista e atualizada, mas a maior parte, ou a versão mais clássica que se usa cá em Portugal é a João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. E aqueles que tiverem edição revista e corrigida vão de ver que lá não aparece a mesma tradução que aparece na minha versão. Querem ver? Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 5, está aqui a falar da experiência de Abraão quando saiu da sua terra natal, de Ur dos Caldeus. Diz assim, versículo 5: Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas... O que é que lá está na vossa Bíblia? Almas. Estão a ver? Lá diz que ele levou as almas. A minha diz que levou as pessoas. O que é que isto quer dizer? Que as almas são o quê, então? São pessoas. Acham que ele levou as almas entendidas no sentido popular do termo hoje em dia? Então, se levou as almas, onde é que ele as levava? Numa caixinha? Não. O que é que as almas aqui quer dizer? Pessoas. Aliás, ainda hoje, na nossa linguagem, em português, se diz, por exemplo, olha, aquela aldeia, por exemplo, vivem lá só umas 10 ou 12 almas. O que é que se quer dizer com isso? Pessoas. É esse o significado da palavra alma na Bíblia. Não significa mais do que isso. É pessoas. Venham ver comigo outro exemplo. Um bocadinho mais à frente, no capítulo 14 de Gênesis e no versículo 21. Gênesis, capítulo 14 e versículo 21. Depois de Abraão ter conseguido libertar Ló e os habitantes de Sodoma, que tinham sido levados cativos por um rei. Reparem, não vamos agora perder-nos no contexto deste versículo. Diz aqui o versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas. O que é que lá diz na vossa versão? Almas. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ou seja, qual foi a proposta deste rei de Sodoma a Abraão? Dá-me as pessoas e tu fica com os bens do despojo. Portanto, mas a versão mais antiga diz, dá-me as almas. Que almas eram estas? Mais uma vez, eram as pessoas. Outro exemplo, venham comigo ver um bocadinho mais à frente um outro texto em Gênesis, no capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35 e no versículo 18. Pois bem, o mesmo termo que aí está no original é o mesmo, que foi traduzido por pessoas ou almas, mas aqui aparece neste texto de Gênesis 35, no versículo 18, aparece aqui quer numa versão, quer noutra alma. E normalmente este versículo é muito mal entendido ou compreendido por alguns. Fala de Raquel, que estava para morrer quando deu à luz o seu último filho, Benjamim, e diz então o seguinte: assim morreu, versículo 18, ao sair-lhe a alma. A versão antiga diz alma e a minha versão também diz alma. Mas sabe o que é que deveria dizer? A vida. Porque diz assim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Reparem que aqui os tradutores usaram alma, mesmo na versão mais moderna. Mas o termo que lá está no original é o mesmo termo que está nos outros textos que nós vimos há pouco e cujo termo foi traduzido para quê? Para pessoas.
Então o que é que devia estar aqui? Bom, não faz mal estar aqui alma, desde que nós entendamos o que é que alma significa. Alma é vida. Portanto, quando diz aqui, ao sair a alma, ao sair a vida, é isso que significa. Esta alma não é nenhuma entidade consciente, como hoje se entende que a alma é. Não, a alma é pura e simplesmente a vida, ponto final, mais nada. A propósito, os animais têm alma? Claro que têm. Porquê? Porque a alma é vida. Portanto, e quando os animais morrem, o que é que acontece à alma deles? A alma saiu-lhes também. Ou seja, a alma terminou. É isso que significa. Pois bem, mais à frente, e vamos agora ver no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e no versículo 14, nós encontramos aqui a mesma ideia que nós encontramos em passagens do Antigo Testamento. Só que aqui, a ideia que nós encontramos agora aqui é na linguagem grega. E o termo aqui, o termo que é usado para a ideia de alma é o termo grego psuque, de onde vem a palavra psicologia. O que é que quer dizer psicologia? Logos, estudo, que é a parte final da palavra, psuque, de onde vem psuque quer dizer mente. A mente quer dizer a alma, a vida. Então reparem, em Atos, no capítulo 7 e no versículo 14, diz-nos o seguinte: Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. O que é que lá diz na vossa versão? 75 almas. Mas a minha versão diz pessoas. Almas é sinónimo de quê? Almas é sinónimo de pessoas. Está claro este ponto? Pois bem, vamos ver em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 20, quando fala de Herodes que quis destruir a vida de Jesus. Em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 20, Mateus, capítulo 2 e no versículo 20, depois de Herodes ter morrido, é o que nos diz o versículo 19, pois bem, apareceu-lhe novamente em sonho a José o anjo do Senhor e disse-lhe, versículo 20, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E aqui este termo vida é, mais uma vez, o termo psuque do Novo Testamento. Bom, aí a vossa versão diz queriam a morte do menino, não era? Procuravam a morte do menino, exatamente. Ou seja, procuravam a morte porque queriam o quê? Queriam tirar a vida. Portanto, o termo que está lá no original é queriam tirar a psuque, queriam tirar a alma. O mesmo termo que no Antigo Testamento é traduzido por alma. Ora bem, em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 26, e vamos agora fazer uma comparação entre aquilo que Mateus diz e aquilo que o evangelista Lucas diz, para ver se eles estão a dizer a mesma coisa. Em Mateus, no capítulo 16, e no versículo 26, fala-nos aqui, Jesus está aqui a referir-se à experiência, portanto, daquele indivíduo que juntou, aliás, não é aqui, exato, é isso mesmo. Versículo 26, Mateus 16, 26, diz assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua quê? Alma. Aqui a minha versão também diz alma. Quase todas as versões dizem alma. Se perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Agora, vamos ver o texto paralelo a este, aquilo que Lucas, o evangelista Lucas, disse. Vamos então a Lucas, capítulo 9, versículo 25. E onde reparar que as palavras são as mesmas com uma diferença. Lucas, capítulo 9, versículo 25. Lucas, capítulo 9 e versículo 25. Diz o seguinte... Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Reconhecem aqui as mesmas palavras que estão em Mateus 16, 26? Então, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se. Esse é o pronome pessoal. Ou a causar dano a si mesmo. Então, em Mateus refere-se à alma. Lucas refere-se a quem? À pessoa que é aqui, portanto, transcrita pelo pronome reflexo pessoal, se ou si mesmo.
Então, a alma refere-se a quê? À pessoa, ao ser em si. Está claro este ponto? Portanto, a alma então significa o quê? A alma significa então vida, significa o ser, significa a totalidade da vida que nós temos. Deixem-me dizer-vos que os termos alma e espírito, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, aparecem cerca, fixem bem, 1650 vezes. E agora querem saber uma coisa mais? Em nenhuma das vezes em que os termos alma e espírito aparecem, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, em nenhuma das vezes, associada à palavra alma ou espírito, aparece o advérbio ou adjetivo imortal. Vocês acham que a alma ou o espírito, se fossem imortais, pelo menos não seria lógico, pelo menos uma vez, aparecesse essa designação de imortal associada à palavra alma ou espírito? Mas nunca aparece. Será que isto nos diz alguma coisa? Bom, e se aparecesse uma vez, bom, ainda ficavam 1649 vezes em que não aparece isso. O que é que isto significa? Que destas 1650 vezes que estes termos aparecem, nunca aparecer o adjetivo imortal, o que é que isto imediatamente clama à nossa mente, clama ao nosso raciocínio? É que a alma e o espírito não são o quê? Não são imortais. E muitas pessoas pensam que a alma é quê? É imortal. Em nenhum lugar na Bíblia isso é dito. Nenhum. Podem vasculhar a Bíblia toda, de princípio ao fim. Não encontram uma só passagem em que se diga isso. Aliás, nós já vimos, e vamos ver novamente, quem é o único ser que tem imortalidade, que possui imortalidade. Venham comigo a 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 e no versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6, e no versículo 16, depois de falar no versículo 15 do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É Deus. Diz assim, no versículo 16, o único que possui o quê? Imortalidade. Segundo a Bíblia, quem é o único ser que possui imortalidade? É Deus. Lembram-se que no Jardim do Éden, quando Deus colocou lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva, disse-lhes que eles não deveriam comer de uma determinada árvore. E vocês viram também, ao longo destas últimas palestras, que havia uma outra árvore, que era a chamada árvore da vida, da qual Adão e Eva teriam que comer continuamente para quê? Para viverem. Porquê que o Senhor, depois de Adão e Eva pecarem, terem pecado, porquê que colocou querubins, conforme nós já vimos, a guardar o caminho de acesso ao jardim para que os nossos pais não comessem da árvore da vida? Porque se tivessem continuado a comer da árvore da vida, eles teriam o quê? Eles teriam continuado a viver. Aquela árvore da vida era, por assim dizer, como que o local onde eles iam ou poderiam ir recarregar as suas baterias. A partir do momento em que eles deixaram de recarregar a bateria, bom, a bateria, como eu já mostrei, ainda durou muito tempo. No caso de Adão foram 930 anos, mas finalmente a carga da bateria acabou e ele acabou por morrer. O que é que isto indicava? Que o ser humano não tinha quê? Já falámos disto e vou falar outra vez. Não tinha vida em si mesmo. Ele tinha que depender de uma fonte de vida exterior a si mesmo. Agora eu pergunto, já fiz esta pergunta e vou voltar a fazê-la. Se o homem tivesse sido criado originalmente por Deus como imortal, ou seja, não morrendo, qual teria sido o benefício de Deus em ter impedido que eles pudessem aceder à árvore da vida? Isso teria provocado algum transtorno a Adão e Eva? Não. Vocês compreenderam o meu raciocínio? Se eles tivessem vida imortal neles próprios, que transtorno é que causaria eles não poderem comer mais da árvore da vida, se eles tinham imortalidade neles próprios? Mas, já aqui referi, e gostaria de referir mais uma vez, porque isto é um assunto muito importante, isto é muito sério. Se o homem é imortal, por que é que Jesus passou por uma enorme angústia? Ele que era Deus, ter-se reduzido à forma de servo e ter-se humilhado até à morte e morte de cruz, conforme diz Paulo na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, para quê? Para nos dar imortalidade, se nós já tivéssemos imortalidade em nós próprios. Porquê é que Jesus veio do céu
e consentiu em humilhar-se, em angustiar-se terrivelmente. Os evangelhos dizem que quando Jesus estava no Getsémani, até suou quê? Gotas de sangue. Tal era a angústia, a terrível angústia mental e física. Por que é que ele passou por essa angústia? Passou por essa angústia para nos dar o quê? Para nos dar vida. Então, mas por que necessidade tinha ele então de nos dar vida se nós já a tínhamos? Se éramos imortais por natureza? Amigos, esta ideia da imortalidade da alma deita completamente por terra o sacrifício de Jesus. Isto é uma blasfémia. E há cristãos que não entendem isto, que ao acreditarem nesse erro doutrinário, estão a desvirtuar o sacrifício de Jesus. Isto é gravíssimo. Está claro este ponto. Isto não é apenas uma ideia, eu apetece-me acreditar nisso, tanto faz, tu queres acreditar que a alma não é imortal, acredita, eu acredito que ela é imortal. Não, isto não há opção, isto é algo sério. Jesus teve que morrer, teve que se angustiar terrivelmente para nos vir dar aquilo que nós não tínhamos. O que é que nós não tínhamos? Imortalidade. Ora bem, vamos avançar um bocadinho mais. Vamos agora à pergunta. Já respondemos à quinta pergunta, eu não fiz referência direta. A quinta pergunta era: a fonte da vida estava no homem ou fora dele? Portanto, estava fora dele, estava, portanto, na árvore da vida. E, portanto, o homem precisaria de comer continuamente da árvore da vida. Vamos agora à sexta pergunta. O que é a morte? O que é que acontece ao corpo, espírito e alma quando alguém morre? Bom, lemos há bocadinho, e vou apenas recordar, aquele texto de Apocalipse 12:7, que diz que o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus. O que é que se passa no momento da morte? Sabe o que é que se passa no momento da morte? Passa-se exatamente o fenómeno inverso daquilo que aconteceu quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, foi o primeiro texto que lemos esta noite, Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, do barro, e soprou nas suas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Este foi o processo da criação. Na morte o que se passa é o inverso deste processo. É como pondo o filme a andar para trás. E agora eu gostaria que vocês viessem comigo ver alguns textos fundamentais para compreendermos isto. Venham primeiro comigo ver um texto que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 19 e no versículo 30. João, capítulo 19 e versículo 30. João, capítulo 19 e versículo 30. Aqui fala do momento em que Jesus expirou, morreu, e vamos ver o que é que nos diz aqui. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E agora reparem, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que é que ele rendeu? O Espírito, o fogo de vida. Quando nós lemos esta passagem, o que é que nós entendemos depois de ler isto? Qual é imediatamente a imagem que nos vem à mente? O que é que aconteceu com Jesus nesse momento? Jesus morreu. E morreu porquê? Porque rendeu o Espírito, ou seja, exalou o seu último suspiro. E ao exalar o seu último suspiro, ficou morto. E por isso é que nos diz aqui que inclinando a cabeça. Pode um morto conseguir aguentar a cabeça? Não. Exalou o Espírito. Ou seja, o Espírito, fogo de vida, saiu dele. O que é que aconteceu naquele momento à alma? Bom, naquela fórmula que eu vos indiquei inicialmente, corpo mais espírito igual a alma, se no lugar do espírito que sai, põe lá zero, o que é que fica? Corpo mais zero, o zero é o elemento neutro da adição. Corpo mais zero igual a corpo. Onde é que está a alma? Não está. Por isso simplesmente desapareceu. Deixem dar-vos uma ilustração para vocês compreenderem esta fórmula da vida. Corpo mais espírito igual a alma. Estão a ver aqui estas lâmpadas, destes projetores? Ou as lâmpadas aqui da nossa sala. Deixem-me comparar o corpo a uma dessas lâmpadas, porque o corpo é algo palpável, é algo material, é algo tangível, ao passo que o espírito, o fogo de vida, é algo que não é tangível, não conseguimos apalpar o espírito, não conseguimos tocar no espírito. Então vamos comparar o corpo ou as lâmpadas a um corpo, porque as lâmpadas também são um corpo material. Nós podemos tocar nas lâmpadas, certo? Podemos senti-las, podemos olhar para elas, podemos vê-las. Agora eu pergunto, vocês já uma vez viram a eletricidade? E a eletricidade,
quando passa por uma dessas lâmpadas, produz o quê? Luz. Porquê que nós temos aqui luz? Porque tem que haver um corpo, porque a eletricidade também sozinha não dá nada. Mas quando a eletricidade passa através de um corpo, que é das lâmpadas, produz luz. Quando nós desligamos o interruptor e o espírito deixa de passar pelo corpo, que é a lâmpada, para onde é que vai a luz? Não vai para lado nenhum, desaparece. Da mesma maneira a vida. Quando o espírito humano, quando o espírito fogo de vida deixa o corpo, é como se desligasse o interruptor. Truque! E a pessoa... acabou. É isto. É isto que acontece com o espírito quando ele sai. A alma desaparece e fica apenas o corpo. Mas um corpo que é apenas pó, matéria, não tem vida. Vocês já foram a funerais? Repararam bem como é que está lá o corpo? Ele mexe-se? Ele ouve? Nada. Completamente inerte. É um corpo. Não tem mais vida do que estas cadeiras que aqui estão. Ou qualquer outra coisa. É isto que a Bíblia ensina. Bom, vamos agora tentar avançar um bocadinho mais e vamos ver outras passagens que falam, portanto, do Espírito que sai. Venham comigo ver em Atos, no livro de Atos, no capítulo 7 e no versículo 59. Eu estou a ver se consigo ter tempo para apresentar tudo aquilo que gostaria. Atos capítulo 7 e versículo 59. Pois bem, fala aqui da morte de Estevão, também não vamos analisar o contexto, vamos apenas apreender o que diz este versículo acerca da sua morte. Diz-nos assim, Atos 7,59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por exemplo, em Atos capítulo 12, no versículo 23, um bocadinho mais à frente, Atos capítulo 12 e versículo 23, falando da morte de Herodes. Atos 12, 23, diz assim que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. O que é que quer dizer expirou? Exalou o seu último suspiro. Expirou. Aliás, nós falamos na inspiração e na expiração. Pois bem, a expiração é quando nós deitamos cá para fora o quê? O ar, o fogo de vida. Aqui foi o último suspiro dele, expirou. Venham ver um outro exemplo em Atos capítulo 5, quando fala da morte de Ananias e Safira. Atos capítulo 5 e também no versículo 5. Diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Aliás, ele caiu porque expirou. E o que é que aconteceu à sua mulher? Versículo 10. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. O que é que aconteceu a estas pessoas? Morreram. E quando se fala da morte, diz que expirou. É uma outra forma de dizer, repito, que exalou o seu último suspiro. O fogo de vida saiu pela última vez. Não há mais ar a partir daquele momento. Agora, venham ver comigo um outro texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, muito interessante, porque aqui mostra o inverso do processo novamente. Ou seja, tratava-se de uma menina, filha de Jairo, que tinha morrido, e agora aqui nós iremos ver o que é que aconteceu quando Jesus a ressuscitou. Porque o texto fala-nos que Jesus ressuscitou essa menina, uma menina que tinha 12 anos e que tinha morrido, para tristeza, obviamente, dos seus pais. Então diz assim, Lucas capítulo 8, e deixem-me ler o versículo 54, ou 53. 53 diz assim: e riam-se dela porque sabiam que ela estava morta. Portanto, a menina estava morta. E agora o versículo 54 afirma o seguinte: entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Eu pergunto, vocês já tentaram chegar junto de uma pessoa morta e dizer levanta-te? Nunca tentaram, pois não? Também não vale a pena tentar, porque não resulta nada. Eu pergunto, então e porquê que Jesus fez isso? Porque Jesus não é qualquer ser humano, Jesus é Deus, é o Criador. E quando Jesus fala, levanta-te ou acorda, até os mortos ouvem. E olha o que aconteceu à menina, versículo 58. Voltou-lhe o espírito. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. Reparem, imediatamente. À ordem de Jesus, nem os mortos resistem. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Repararam o que é que aconteceu quando a menina se levantou? Ela levantou-se porquê? Porque nos diz aqui o texto que voltou-lhe o espírito.
Quando é que nós podemos dizer que uma coisa voltou? Quando primeiro foi embora, não é? Quando alguém volta para casa, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que antes tinha quê? Tinha saído e depois volta para casa. Então o espírito tinha saído da menina e agora voltou. Ou seja, quando o espírito sai, a vida cessa. Quando o espírito volta, a vida recomeça novamente. Está claro este ponto? Isto é claro. Bom, vamos avançar um bocadinho mais. Sétima pergunta. Ui, o tempo corre. Para onde vai a pessoa quando morre? Bom, algumas pessoas dizem que umas pessoas quando morrem vão para o céu. Lá está, com a tal noção de que a alma que é imortal, mas nós já vimos que a alma não é imortal, porque em nenhum ponto da Bíblia isso nos diz. Pelo contrário, diz-nos que a alma, portanto, morre. Sabem que há um texto na Bíblia que diz que a alma morre? Venham ver comigo esse texto. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Um dos meus irmãos uma vez estava a falar com um senhor e disse-lhe que a alma morre. E o senhor ficou muito ofendido. Ele disse, mas eu não estou a dizer nada que eu inventei, é o que diz a Bíblia. Onde é que na Bíblia diz isso? Ele disse, então venha comigo a Ezequiel capítulo 18. E mostrou-lhe o texto que eu lhe vou mostrar agora. Bom, o senhor ficou sem palavras. Sabem, muitas pessoas têm certas crenças porque não conhecem o que diz a palavra de Deus. E atenção, eu não estou a dizer isto para condenar ninguém. Reparem, ninguém nasce ensinado. Eu também, quando nasci, não sabia estas coisas, fui aprendendo, foram-me ensinando também, e é isso que eu também quero partilhar convosco, é ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Reparem aqui, Ezequiel então no capítulo 18 e no versículo 4, diz assim, eis que todas as almas são minhas. O que é que quer dizer almas? Conforme aquilo que vimos há bocadinho nos textos, pessoas. Eis que todas as pessoas são minhas. Agora reparem, diz assim, como a alma do Pai, ou seja, como a pessoa do Pai, também a alma do Filho, ou seja, também a pessoa do Filho é minha. E agora reparem, a alma que pecar, essa... pode a alma morrer? Claro. Quando o espírito de fogo de vida sai, o que é que acontece à alma? Desapareceu. Morreu. Mais à frente, no versículo 20, deste mesmo capítulo 18. A alma que pecar, é logo a primeira parte do versículo, a alma que pecar, essa morrerá. Mas algumas pessoas dizem, bom, quando alguém morre, pois bem, a alma vai para o céu, se tiver sido uma pessoa boa, se tiver sido uma pessoa má, vai para o inferno, se foi meio boa, meio má, pois bem, vai para o purgatório. Pois bem, é isso que a Bíblia tem a ensinar. Vamos ver o que é que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre isto. Vamos a João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, e versículos 28 e 29. João, capítulo 5, e versículos 28 e 29. São palavras do próprio Senhor Jesus e ele disse o seguinte, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no céu, no inferno e do purgatório ouvirão a sua voz e sairão. Eu estou mesmo a precisar de óculos. O que é que lá diz? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? Nos sepulcros. Quantos se encontram nos sepulcros? Todos. Ouvirão a sua voz e sairão. Porquê que eles ouvirão a voz de Jesus? Aquela menina que ele ressuscitou, que vimos há bocadinho, ouviu a voz de Jesus quando ele disse levanta-te? Claro que sim. Porquê que a menina ouviu a voz de Jesus? Porque a voz de Jesus tem autoridade. Se nós chegarmos perto de um cadáver e dissermos levanta-te, não acontece nada. A menos que Deus, através de nós, possa fazer um milagre, como aconteceu também com os apóstolos. Sabem que, nomeadamente, o apóstolo Pedro, um dia ressuscitou alguém, mas foi pelo poder dele? Não, foi pelo poder do Senhor Jesus, através dele. Então aqui diz que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E agora repare o que diz o versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Todos aqueles que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Então, o que é que acontece àqueles que morreram e que, por conseguinte, vão para os túmulos? Estão lá nos túmulos até quando? Até ao momento em que ouvirão a voz do Senhor a chamá-los. Eles não estão em nenhum outro lado. Estão nos túmulos. Bom, mas estão nos túmulos como? Venham ver livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Diz-nos como é que os mortos estão. Ou seja, em que condição é que os mortos estão. Sabem os mortos alguma coisa daquilo que se passa à sua volta? Vamos ver. Eclesiastes capítulo 9.
Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Vamos ler o seguinte. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem é que não sabe que há de morrer? Todos nós sabemos. Mas os mortos, quê? Sabem alguma coisa? O que é que lá diz? Não sabem coisa nenhuma. Quanto é que coisa nenhuma, o que é que a expressão coisa nenhuma significa? Que sabe um bocadinho só assim, um pouquinho assim, um bocadinho. O que é que coisa nenhuma significa? Significa nada. Não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz aonde? No esquecimento. E é só a memória que jaz no esquecimento, só a parte cognitiva destas pessoas que acabaram de morrer que terminou, interruptor desligado. Não. Versículo 6. A parte sentimental, a parte emotiva também se desligou. Porque diz assim, amor, ódio e inveja para eles já quê? Já pereceram. O que é que a palavra perecer quer dizer? Já terminou. Já pereceram. Sejam sentimentos positivos como o amor, sejam sentimentos negativos como o ódio e inveja, terminou. Ou seja, se a pessoa era uma boa pessoa e, portanto, era uma pessoa amorosa, pois bem, esse amor que essa pessoa irradiava terminou. Mas se era uma pessoa maligna que dela saía ódio e inveja, isso também terminou. Terminou tudo. E agora reparem o versículo 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, diz a minha Bíblia, no além, este é outro termo que hoje em dia é mal compreendido, a versão clássica diz na sepultura, o além é a sepultura. Na sepultura para onde tu vais, quantas obras há, quantos projetos, quanto conhecimento, quanta sabedoria, o que é que lá diz? Não há quê? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que é que os mortos sabem então? Não sabem nada. A propósito, sabem que Jesus, um dia, referindo-se à morte de um dos seus amigos, Lázaro, disse que ele adormeceu. Depois de ele morrer, ele disse para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. Venham comigo a João, capítulo 11, versículo 11. João, capítulo 11, versículo 11. Ou seja, Jesus aqui refere-se à morte como um sono. João, capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vou despertá-lo de quê? Do sono? Da mesma maneira que ele despertou aquela jovenzinha com 12 anos. Ele agora queria despertar o seu amigo Lázaro. Sabem porquê que Jesus comparou a morte a um sono? Eu acredito por 3 razões. Em primeiro lugar, porque o sono, assim como o sono é um repouso, também a morte é um repouso. Vocês já pensaram naquelas pessoas que sofrem imenso antes de morrer? E finalmente, quando morrem, quando adormecem, entram no repouso. Acabou o sofrimento. E muitas vezes, até para os familiares e amigos, quando finalmente a pessoa morre, ficam aliviados, porque sabem que a pessoa deixou de sofrer. Portanto, a morte é considerada um sono, porque assim como o sono é um repouso, a morte é também um repouso. A propósito, venham ver comigo o que diz um texto em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 13. Apocalipse, capítulo 14 e versículo 13. Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que quê? Para que descansem das suas quê? Fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está a falar daqueles que morrem no Senhor e depois diz para que descansem. Eu digo-vos, o que é que acontece a cada um de vós? Certamente que não acontece algo diferente do que acontece a mim. Quando ao fim de um dia de trabalho estamos cansados e chegamos a casa, o que é que nós queremos acima de tudo? Descansar. Queremos repousar. E qual é a melhor forma de nós descansarmos e repousarmos? É irmos para a cama, nos deitarmos e pegar no sono. O que é que acham que pode acontecer a uma pessoa que chega ao final da sua vida, está cansada de tantos anos de labuta? Se essa pessoa está em paz com Deus, o que é que acham que essa pessoa mais anseia? O repouso. Eu lembro que uma vez eu estava no meu 2º ano do curso de enfermagem e já tínhamos alguns estágios. Estava a trabalhar num estágio de medicina, no antigo Hospital de Santarém. E havia lá um senhor que era um doente, que estava à minha responsabilidade, era mesmo daqueles senhores que enternecem pela sua ternura, pela sua bondade. Era um senhor talvez já com os seus 85, 86 anos, não me recordo agora da idade dele. Um senhor muito amoroso, era aquela imagem do avôzinho querido. E naturalmente eu afeiçoei-me àquele senhor
e pronto, e tratava-o provavelmente com mais ternura também, porque ele também era uma pessoa amorável. E então lembro que a determinada altura ele pegou assim na minha mão e diz: não tenham mais trabalho comigo, deixem-me morrer. Ele não disse isso como uma crítica, disse isso quase como um pedido. Ou seja, o que é que ele queria? O que é que ele estava a manifestar? Eu não me importo de morrer. Não vale a pena terem tanto trabalho, deixem-me morrer. O que é que ele queria dizer com isso? Quer descansar. Quer descansar da fadiga. Já estou cansado. Não preciso mais de viver. Deixem-me descansar. Então a morte é considerada um sono, porque assim como um sono é um repouso, a morte é um repouso também. Por outro lado, a morte é considerada um sono, porque assim como quando alguém está a dormir está num estado de total inconsciência, quando nós estamos a dormir verdadeiramente, nós temos consciência de alguma coisa que se passa à nossa volta? Bom, já me aconteceu muitas vezes eu estar a dormir e a minha mulher vem deitar-se e eu não dou por nada, e vice-versa. Então, da mesma forma, as pessoas que morrem estão num estado de total inconsciência, conforme vimos há bocadinho naquele texto. E a terceira razão, porque eu acredito que a morte é considerada um sono, é que, assim como no sono a pessoa está a dormir e depois desperta, também na morte um dia a pessoa quê? Despertará. E despertará com o quê? Com a ressurreição. E quem é que traz essa ressurreição? O mesmo trouxe a ressurreição à filha de Jairo. O mesmo trouxe a ressurreição a Lázaro. Vamos ver em relação então à ressurreição. 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. E vamos ver a partir do versículo 53. 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, e a partir do versículo 53. Diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível... Deixem-me ler o 52, em primeiro lugar. No momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos que ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Pergunto, à luz deste versículo que acabámos agora mesmo de ler, quando é que nós seremos revestidos da imortalidade? Nós já temos a imortalidade em nós? Não! Quando é que nós seremos revestidos da imortalidade? No momento em que Jesus vier. Então aí o Senhor nos dará o toque da imortalidade. Mais uma vez, quer dizer, nós não ficaremos inerentemente imortais a partir deste momento. Nós receberemos o toque da imortalidade, mas o que é que vai continuar a ser necessário para nós vivermos uma vida eterna? Lembram-se lá em Apocalipse 22, 2, o que é que nós lemos, o que é que está no novo Éden? A árvore da vida. Ou seja, tal como era no princípio com Adão e Eva, que eles necessitavam de ir ao carregador para receber a energia vital para viverem, também quando o Senhor ressuscitar aqueles que se encontram nos túmulos e estes vierem à vida, receberão o toque de imortalidade, mas terão que continuar a receber a vida de uma fonte exterior a si mesmos. Para quê? Para reconhecerem que não têm vida neles próprios. A vida é um dom que nos é dado. Nunca pertenceu imanente ao ser humano. O único que tem vida em si mesmo, quem é? É o Senhor, o único que é imortal. Está claro este ponto? Isto não só é claro, como é algo maravilhoso. Nós podemos compreender estes mistérios da vida e da morte. E a Bíblia é tão clara. Deixem-me dizer-vos, há coisas na Bíblia que podem ser menos claras, mas em relação àquilo que a Bíblia tem a dizer sobre a vida e a morte, é claríssimo, é cristalino o ensino da Bíblia. Como é que é possível que tantas pessoas estejam enganadas? Bom, eu sei como é que é possível. Porque milhões e milhões de pessoas hoje acreditam na mesma mentira em que Satanás partilhou com Eva: não morrereis. E essa mentira que veio lá do Éden, ela persistiu durante séculos e séculos e veio até aos nossos dias. Porque quando as pessoas acreditam que a alma é imortal, o que é que no fundo estão a acreditar? Que nós na realidade não morremos, apenas mudamos a forma de viver. Pergunta 8, já respondemos. Se morremos, há esperança de vivermos novamente? Há. Essa esperança é a ressurreição. Agora a pergunta é: o que é que nos garantirá
que nós ressuscitaremos na ressurreição da vida e não na ressurreição da condenação, conforme lemos há bocadinho em João capítulo 5. Venham ver comigo 1 de João capítulo 5. Estamos a aproximar-nos do tempo do fim. 1 de João capítulo 5. 1 de João capítulo 5. E nos versículos 11 e 12 lemos o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho terá a vida. É isso que lá diz? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Qual é a nossa única esperança de termos vida eterna? É aceitarmos quem? É aceitarmos Jesus Cristo, que é o nosso Criador, igualmente o nosso Salvador. Não aceitarmos como o Salvador dos outros. Eu tenho que aceitar Jesus Cristo como o meu Salvador. Eu posso acreditar que Ele é o Salvador dos outros, mas se não acreditar que Ele é o meu Salvador, pois bem, de nenhum valor Ele é para mim. Pois bem, então, isso significa que os crentes que recebem Jesus Cristo não mais morrem? Não, eles podem morrer, mas essa morte é apenas um sono temporário. A única diferença entre o sono da morte e o sono que nós dormimos todas as noites é que no sono da morte dormimos um bocadinho mais. Dormimos assim umas horas mais longas. Mas finalmente haveremos de ser despertados. Finalmente, quando é que a morte será totalmente erradicada do universo? Pois bem, a Bíblia diz, já não temos tempo de ler, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando é que isso acontecerá? Quando o Senhor vier pela segunda vez em glória. E finalmente a última pergunta: porquê que este assunto é tão importante nos nossos dias? Sabem porquê? Porque hoje em dia, aquela mentira inicial que Satanás espalhou a Eva no jardim do Éden, ela está se espalhando por todo o mundo. Nós vivemos num mundo que está submerso por ideias místicas, ideias do oculto. Bom, vocês vão aí às livrarias normais, às livrarias que há aí, e vejam a quantidade de obras literárias que se produzem sobre assuntos que têm a ver com a morte, têm a ver com anjos, têm a ver com misticismo, têm a ver com bruxaria, têm a ver... Quer dizer, é uma coisa impressionante, é uma pandemia autêntica. Mais os filmes de Hollywood, telenovelas, tudo falam dessas coisas. As experiências próximas da morte, já ouviram falar nisso? Agora, as médios e bruxos que aparecem na televisão, que andam a fazer programas pelo país, pois bem, o mundo está inundado dessas coisas. Pois bem, meus amigos, num mundo onde existem tantos astrólogos, tantos feiticeiros, tantos bruxos, tantos médiums, nós temos o privilégio, que é mesmo um privilégio, de termos a palavra de Deus como o nosso guia seguro e sabermos a resposta a estas grandes perguntas sobre a vida e a morte. Que Deus nos ajude a não nos deixarmos enganar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado porque mais uma vez, de uma forma muito clara, a Tua palavra falou a nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos oferece um autêntico banquete à razão e alimenta o nosso coração de uma esperança fantástica. Uma esperança que não é uma mera utopia, não é um mero idealismo, mas é algo que é real, é algo que é profundamente real porque está baseado no Senhor de todo o universo, que é o nosso Criador, igualmente o nosso Redentor, aquele que tem poder para chamar de novo à vida todos aqueles que adormeceram o sono da morte. Ó Senhor, que esta explanação desta noite possa ter ficado clara nas nossas mentes e que possamos ter igualmente aceito estas verdades nos nossos corações, para não nos deixarmos enganar pela onda terrível, eu diria mesmo pelo tsunami de mentira que avassala o mundo neste momento. Ó Senhor, é tão importante nós sabermos estas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a nos fundamentarmos nelas, porque estas verdades que nós acabamos de aqui falar esta noite, elas estão fundamentadas na Tua Santa Palavra, e essa Palavra tem por detrás dela a Tua grande, poderosa, absoluta e universal autoridade. Senhor, ajuda-nos apenas e só a acreditarmos em Ti e na Tua Palavra, para estarmos assim imunes aos muitos enganos com os quais Satanás tenta enganar a humanidade hoje. Tudo isto pedimos e Te agradecemos no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus. Amém.